Por que existem tantos casamentos cristãos fracassados? Nesse vídeo eu vou te explicar como que o Senhor mudou o meu casamento. Fica comigo até o final, que eu vou te contar tudo o que o Senhor fez na minha vida. Bom, gente, para quem não sabe, eu sou casada há 7 anos, mas somente no último ano é que de fato eu pude viver um casamento cristão abençoado por Deus, né? Eu sempre falo nos meus vídeos que eu estou na igreja há mais ou menos 10 anos, mas somente 1 ano e meio atrás é que eu fui convertida. E a minha conversão se deu através do meu casamento. Por que isso, né? Eu conheci o meu esposo, ele sempre foi uma pessoa de Deus, cristão, e eu estava desviada, enfim, ele foi um plano de salvação para minha vida, na verdade, né? Nos momentos em que eu buscava tanto voltar para a casa do Pai, eu não tinha forças, não tinha como, e Deus enviou ele para me salvar, porque quando eu percebi que ele era um caminho para o Senhor Jesus, imediatamente eu decidi segui-lo e seguir ao Senhor Jesus. Então, eu sei que o meu esposo foi uma resposta de oração para mim. Que mesmo no mundo, mesmo desviado, o Senhor ouviu a minha oração, sabia que eu só conseguiria voltar dessa forma e Ele me mandou um homem de Deus para que eu pudesse, né, voltar para os caminhos do Senhor. E assim que eu conheci meu esposo, eu já voltei para Cristo e assim, foi uma coisa perfeita para mim, sabe? Porque eu vi de fato Deus cuidando de mim em todos os detalhes da minha vida. E aí, gente, no início do nosso namoro foi uma bênção, já estava naquele primeiro amor com Cristo, né? Foi uma bênção. Mas quando a gente casou, eu pude ver que não iria dar certo. Não iria dar certo, por mais que eu tentasse, que ele tentasse, não estava dando certo. E aqui eu vou te explicar algumas coisas que me faziam viver essa situação, que eu creio que muitos vivem, gente. Olha, o bispo da minha igreja sabe muito bem a luta que era eu e meu esposo. Sempre a gente estava lá conversando com ele, a gente brigava diariamente, gente, brigava muito. O nosso tema principal no casamento era o quê? Separação. Vocês acreditam nisso? E na minha cabeça tinha eu falava sempre até com meu pastor isso, eu falava, bispo, eu sou muito frustrada, porque eu pensava o seguinte, poxa, eu vivo um casamento que é cristão, né? Nós frequentamos a igreja, e como é que eu tenho um casamento pior do que alguns mundanos que eu vejo por aí? Era muito frustrante para mim, e eu achava que não tinha saída para mim. Eu achava que o meu casamento ia ser assim para sempre. E quando eu falo pra vocês, e sempre falo nos meus vídeos que, gente, eu só me converti há 1 ano e meio atrás, gente, de fato, nem eu e nem meu esposo éramos totalmente convertidos, né? Não éramos convertidos. Nós só ouvimos falar do Senhor Jesus, mas sequer sabíamos quem ele era. Então, isso foi um dos pontos que me impediam de ter um casamento realizado. Tem outros que eu vou trazer nesse vídeo. E, gente, esse é um assunto muito extenso, tá? Muito extenso, e eu vou precisar trazer vários outros vídeos falando sobre o casamento, sobre a mulher e até mesmo o marido, tá? Coisas que o Senhor tem colocado na minha vida, me feito enxergar o motivo pelo qual muitos casamentos cristãos não dão certo. E não vão dar enquanto não entenderem o propósito de Deus para a vida do ser humano. Entende? Então, assim, o Senhor percebeu, né, que a gente só estava indo de mal a pior. Eu cheguei em uma fase da minha vida, né, que foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que eu já estava, assim, revoltada. Porque eu falava, não dá certo, não adianta, por mais que a gente converse, por mais que a gente tenta, sabe? A gente brigava, minha sogra, meu sogro vinha aqui em casa, falava pra gente se acalmar, pra você ter noção do nível, tá? E era uma gritaria, os vizinhos tudo ouvindo. Olha que vergonha pro reino de Deus, que vergonha. Mas era assim que eu vivia. Então, eu fiquei num desgaste emocional tão grande que eu falei, nossa, eu não quero mais isso pra minha vida, vou chutar o balde. Então, eu comecei a chutar o balde. E Satanás, ele é astuto, né, gente? Ele sabe onde te afetar. Ele sabe o que fazer para te tirar dos caminhos do Senhor. Então,
aqui vão entrar alguns aspectos agora que me afastavam do Senhor. O primeiro deles era o fato de eu nunca ter conhecido a Cristo. Então não tem como a gente viver um plano que é do Senhor para o ser humano, que é o casamento, sem estar no seio do Senhor. Gente, o casamento para Deus é muito importante. Ele é o primeiro ministério que o Senhor entrega para o seu filho, é o seu casamento. Deixará teu pai e tua mãe e se unirá à tua esposa. Então o casamento ele é tão importante para o Senhor, muito importante para o Senhor. Deus ele fala, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não separa o que Deus uniu. O casamento é tão importante que Cristo, ele se compara ao noivo da igreja que é a sua noiva. Gente, o casamento para o Senhor é algo sagrado, santo. É muito importante. E o mal, ele vem com toda a estrutura desse mundo para destruir os casamentos. É muito forte a forma como ele age para destruir a família, porque ele sabe que se ele conseguir desestruturar na família, ele acaba com toda ela. Então, o plano de Satanás para derrubar as famílias é muito, muito, muito grande. Se você não estiver convertido de fato ao Senhor, dificilmente você vai entender o plano do Senhor para a sua vida, o plano do Senhor da humanidade em relação ao casamento. E outra coisa, que aí eu acho que, lógico, está muito atrelado à conversão, mas só estar convertido não é o suficiente. E se você não sabe exatamente o que é ser convertido, gente, assista os meus vídeos aqui no canal. Vocês vão ver a metanoia, a mudança de mente que o Senhor fez na minha cabeça. E me fez hoje me tornar uma mulher de Deus. Assista os meus vídeos. Assista o meu vídeo com batismo com o Espírito Santo, sobre o falar em línguas. Assista, gente. Vocês precisam mudar a postura de vocês e, de fato, verificar se vocês são convertidos ou não. Porque eu, na minha concepção, achava que estava convertida e não estava. Não estava. Eu vim me converter quase 9 anos depois de frequentar a igreja. Entendeu? Vou deixar aqui o link na descrição. Alguns vídeos, assistam. É para edificação da sua fé. E a segunda coisa que Deus me mostrou que estava afundando meu casamento é uma coisa tão simples, gente. A verdade é que o homem e a mulher, quando casados, nesse mundo atual, perderam a noção do seu propósito inicial. Mas o que seria isso? Gente, Deus tem um plano no casamento para o homem e para a mulher. Está na Bíblia exatamente o que o Senhor espera do papel de cada um deles, para que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus o seu casamento. E eu percebi na minha vida, e eu percebo nos casais que me cercam, que fugiu da mente dessas pessoas o propósito inicial do Senhor para o homem e a mulher no casamento. Era o meu caso. Não iria dar certo nunca, gente, nunca. O mundo jaz do maligno. E hoje, a sistemática criada pelo mundo é para afetar o plano do Senhor Jesus para o casamento. Você veja, né? Eu era mulher na relação. O que Deus separou para a mulher no casamento? Deus, ele fala que criou o homem e fez para ele uma auxiliadora. Gente, isso era o que eu não era para o meu esposo. Uma auxiliadora. Eu não era. Eu comecei a trabalhar desde meus 17 anos de idade. E ali começa os costumes do mundo sendo implementados dentro de mim. E qual era o costume do mundo? Aquela mulher bem-sucedida, aquela mulher empoderada, né? Aquela mulher que conseguiu os seus objetivos na sua vida. E aquilo entrou como, sabe, uma luva dentro da minha alma, porque eu tive uma infância muito difícil. Então eu queria mostrar não só para as pessoas, mas provar para mim de que eu conseguiria ser alguém na vida. Só que esse alguém na vida é de acordo com os padrões do mundo. E hoje a igreja tem falhado muito nesse sentido, trazido os padrões do mundo para dentro do cristianismo. Por isso, tantas pessoas fracassadas na fé. Tanta gente. Então, eu comecei a trabalhar desde os 17 anos. Com 25 anos, eu já era uma advogada, trabalhava numa multinacional e estava em ascensão na minha carreira.
Nossa, aos olhos do mundo, né? Aos olhos das pessoas que me cercavam. Caraca, a Vanessa venceu. Mas, gente, a minha distância do meu casamento, da minha casa, para me dedicar à minha vida profissional, destruiu o meu casamento. Gente, assim, algumas pessoas que ainda estão com os costumes mundanos entranhados dentro de si, podem até falar, nossa, você está sendo machista, você está sendo isso. Não, eu estou sendo o que a palavra de Deus hoje espera para mim. Então, assim, o que Deus espera para a mulher? Que seja uma auxiliadora do seu marido, primeiro ponto. Eu não era, não tinha como ser, porque eu chegava todo dia, quase 9 horas da noite, só via meu esposo para dormir, enfim, no outro dia era aquela mesma rotina. E não é isso que o Senhor espera para a mulher, não é isso que o Senhor espera para o seu marido também. Eu era ausente da minha casa, meu marido não tinha uma esposa, Na verdade, nós vivíamos em competição porque era quem ganha isso daqui, quem paga isso daqui. Gente, não é isso. A palavra do Senhor fala que o homem, ele é o cabeça da casa. Ele é a autoridade da casa. Ele responde pelaquela família. Tanto responde que, para você ter noção, quando Eva pecou lá no Jardim do Éden, e o Senhor chega, né, e vem chamar eles lá no final do dia, porque eles se esconderam, e chama eles falam que eles estão nus, por isso eles estão se escondendo. O que Deus faz? Ele sabe que foi a mulher que começou ali o seu pecado, mas ele chama Adão. Adão, o que vocês fizeram? Você acha que Deus não sabia que foi Eva que tinha pecado? Claro que sabia que Eva tinha pecado. Mas quem responde pela casa é o marido. Ele é o cabeça da casa. Então ele chama Adão, o que vocês fizeram? Ele que respondia pelo pecado daquela família. Vocês precisam entender isso. A mulher, gente, o Senhor fala, lá Paulo fala, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Olha, isso é algo que não entrava na minha cabeça. Como assim? Eu ser submissa ao meu marido? Não existe isso. Não existe eu ser submissa ao meu marido. Que coisa de louco. Isso é ultrapassado. Olha só, gente. Eu falava pra ele que ele tinha que fazer comida dentro de casa. Que ele tinha que me ajudar nas tarefas de casa. Não tô dizendo que o homem não deva ajudar, tá, gente? Mas na minha condição com meu marido, gente, nós hoje temos uma empresa, né? Meu esposo, desde que nós casamos, ele tem o negócio dele. Só que Deus, ele só nos abençoou quando ele mudou esse quadro da nossa vida, né? E aí, ele me fez pedir demissão da minha empresa para que eu, da empresa que eu estava trabalhando, né? Para que eu me unisse ao propósito do Senhor, que era a nossa empresa atual. Então, nessa condição, o meu esposo, ele trabalhava muito, gente. Quem tem o seu próprio negócio, você sabe que trabalha muito. E eu vivia escrava de uma empresa, né? Com aquela ilusão de que eu estava sendo, me destacando na sociedade, né? Advogada, enfim. Pura ilusão. Então, assim, como é que meu esposo, saindo 6 horas da manhã, chegando 10 horas da noite, ainda exigia essas coisas dele? Ser submissa? Gente, nem pensar. Era uma discussão direta, eu e meu esposo. Eu queria mandar, eu queria fazer as coisas. Como que isso poderia dar certo? Não dá certo, gente. Nunca deu certo. Era briga direto. Eu não entendia que o meu esposo era autoridade dentro de casa. Eu não comparecia como esposa dentro de casa. Eu queria direitos iguais, né? Tudo que o mundo prega. E não é assim, gente. Deus, ele fala que nós devemos ser submissas, auxiliadoras. Nos próximos vídeos eu vou trazer vídeo sobre a mulher de Provérbios. Não vou falar muito nesse porque vai ficar muito extenso. Mas Deus espera da mulher um papel diferente do homem. A mulher, ela tá ali para auxiliar o homem, não para bater de frente com ele. E era tudo o que eu fazia de acordo com os costumes mundanos. Aí você pode me perguntar, né? Nossa, Vanessa, mas como que eu vou me tornar essa mulher sábia, né? Como que eu vou fazer
o meu plano de mulher, de esposa, como Deus reservou para mim. Sabe, meu casamento é tudo tão difícil, como que eu vou fazer isso, sabe? Meu esposo, eu não sinto nem prazer de estar ao lado dele, tá tão desgastado. Gente, você não tem noção, eu tava no nível ultrapassado desse. Eu só queria a separação, mas Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Ele tinha um plano de restauração para minha vida. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou fazer o meu esposo ser autoridade da casa, se ele simplesmente nem se importa, parece um banana, ele nada é a mesma coisa, eu que tenho que resolver tudo? Sabe, gente, a palavra do Senhor fala, né, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola destrói com suas próprias mãos. Eu era tola, né, porque eu destruía com as minhas próprias mãos o meu lar, a minha vida, o meu casamento. E aí Deus começou a me dar sabedoria. Então, peça a sabedoria como resolver isso. Eu falava para Deus, Deus muda meu marido. Mas na verdade ele queria me mudar primeiro. Então, nesse sentido de autoridade, que eu não conseguia reconhecer do meu esposo, eu comecei a dar a ele autoridade. Você acredita? Nas coisas mais simples, mais bobas assim, que a gente possa pensar. Eu estava lá, dando a autoridade ao meu esposo que ele não tinha. Isso, gente, hoje eu sou submissa ao meu marido. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto a ele. E eu oro sempre para que o Senhor faça com que ele venha resolver os problemas da nossa casa de acordo com a palavra do Senhor. Então, eu comecei a criar esse hábito. Eu perguntava a ele as coisas mais banais do mundo. Pois, meu amor, o que você acha sobre isso? Amor, o que você decide sobre isso? E ele falava alguma coisa, eu internalizava, não, tudo bem, amor, tá certo, nós vamos fazer isso. Às vezes eu não concordava, mas ele como autoridade da casa, eu respeitava. E muitas das vezes, quando eu via que algo iria prejudicar muito a nós, porque ele não estava conseguindo raciocinar naquele momento, eu vinha com palavras brandas, né? As palavras brandas acalmam o furor, Deus já fala isso na palavra dele lá em Provérbios. Eu vinha com palavras brandas e falava, meu amor, mas olha só, você não acha melhor isso? Porque isso, aquilo? E muitas das vezes ele até me ouvia, né? Você vê que a mulher sabe, ela consegue até mudar a mente do seu marido algumas vezes, de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus começou a me fazer enxergá-lo como o cabeça da casa. E respeitar ele como o cabeça da casa. E entender que agora eu era submissa a ele, esposa dele. E o Senhor, como eu falei anteriormente, me fez pedir demissão daquela empresa. Foi a partir do momento que eu pedi demissão daquela empresa que a minha vida começou a mudar. Porque eu estava me perdendo lá naquela empresa. Já estava numa situação assim de não acreditava mais em restauração do casamento, então eu entreguei para Cristo. Falei, quero mais saber disso não, vou me separar, não tô mais nem aí. E aí o Senhor percebeu que eu estava me perdendo e ele falou para mim claramente através do meu marido, você vai pedir demissão. Foi no momento que nós chegamos no fundo do poço, tá? Ele falou que eu deveria pedir demissão daquela empresa e se a gente quisesse continuar juntos. E na verdade foi a voz de Deus ali que me mandou sair daquele lugar, daquele ambiente. E foi só depois que eu saí daquele ambiente que o Senhor mudou a minha história, tá, gente? Ele mudou a minha história, porque eu passei a, de fato, mergulhar nas coisas do Senhor, ler a palavra de Deus. Gente, eu passava o dia inteiro vendo a palavra de Deus, assistindo pregação. Eu subia monte todos os dias com meu esposo. Todos os dias com meu esposo, nós orávamos junto. Olha, ali eu pude conhecer Cristo na essência. No dia em que eu saí dos padrões do mundo e decidi abrir mão daquilo para as coisas do Senhor. Isso aconteceu em outubro de 2021. Em março, eu já estava comprando o meu estabelecimento, gente, comercial. Você tem noção disso? Eu abri mão de algo que não agradava ao Senhor, decidi fazer a vontade do Pai, e o Senhor deu um estanque assim tão alto na nossa empresa, né? Porque eu comecei agora a ajudar meu marido na nossa empresa, que a gente comprou um ponto comercial, que é um campo de futebol society. Não é barato, gente. Deus, ele viu a nossa obediência para querer fazer a vontade do Senhor e ele nos abençoou na nossa vida financeira. Não deixou faltar.
Muito pelo contrário, ele triplicou a nossa renda, desde o momento em que a gente decidiu voltar para o plano original do Senhor. E está sendo uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí você pode me falar assim, ah, Vanessa, que legal que deu certo na sua vida é legal, teu marido já era crente, né? Você também já conhecia meia palavra, era mais fácil. Gente, não é isso não. Você, mulher que está me assistindo, que o seu marido ele é incrédulo, a palavra do Senhor fala. Paulo fala claramente, não separa do seu marido. Porque a mulher santa, ela vai santificar o seu marido. Não separe do seu marido incrédulo. Se você voltar para o seu plano original de Deus em relação à mulher no casamento, você pode ter certeza que o Senhor vai honrar a sua fé e vai convertê-lo. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desejos do coração. Essa é a palavra de Deus, gente. É viva e eficaz. Então, se você tem um marido que é incrédulo, uma mulher que é incrédula, você pode santificar a sua casa. Então, faça você o seu papel que Deus reservou no seu casamento. Seja você homem, seja você mulher. Eu vou trazer muitos outros vídeos sobre esse assunto, porque esse é um dos maiores testemunhos que eu tenho, que é no meu casamento. Inclusive, gente, é engraçado, né? Onde você mais é afetado, é ali que Deus ele usa para você salvar outras almas. Então, hoje é impressionante como Deus manda pessoas com problemas na vida do casamento, né? Na vida sentimental, para que eu possa orientar. E hoje eu tenho autoridade para isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, gente, hoje foi só uma pincelada de muitas coisas que eu vou trazer sobre a vida sentimental, sobre o casamento, sobre o que o Senhor mudou dentro de mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que o Senhor vai abençoar a sua vida, vai edificar a sua fé e você vai ter um casamento abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Fica com Deus.